Olá, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão de física da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Vamos a ela. Um paraquedista salta de um avião e cai livremente por uma distância vertical de 80 metros, antes de abrir o paraquedas. Quando este se abre, ele passa a sofrer uma desaceleração vertical de 4 metros por segundo, chegando ao solo com uma velocidade vertical de módulo 2 metros por segundo. Supondo que, ao saltar do avião, a velocidade inicial do paraquedista na vertical era igual a zero e considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Item A. O tempo total que o paraquedista permaneceu no ar desde o salto até atingir o solo. Muito bem, vamos desenhar a situação primeiro. Temos um avião e temos um paraquedista que salta desse avião e cai em queda livre por 80 metros. Depois de ter caído esses 80 metros, ele vai acionar o paraquedas, certo? E a partir daí, ele vai sofrer uma desaceleração, ou seja, uma aceleração contrária ao movimento de 4 metros por segundo ao quadrado. E vai cair mais uma certa distância até chegar ao solo com a velocidade final de 2 metros por segundo. A partir daí, a gente vai calcular o tempo total desse salto, né? Considerando tanto a parte de queda livre quanto o momento a partir do momento em que ele aciona o paraquedas, o tempo total, desde o período em que ele salta do avião até chegar ao solo. Primeira coisa, como ele cai livremente no primeiro trecho, a gente tem que considerar que a gravidade, a aceleração gravitacional, ou seja, a aceleração com que esse cara está caindo, é de 10 metros por segundo ao quadrado. E além disso, a gente pode pensar o seguinte: o tempo, eu não sei ainda, a gente vai calcular, o tempo desse primeiro estágio de queda aí foi T1. Eu não sei ainda, mas a gente logo vai calcular. E o tempo a partir do momento em que ele aciona o paraquedas é T2. Então a gente calcula separadamente quantos segundos são esses tempos, T1 e T2, e em seguida soma eles para saber qual é o tempo total da queda. Primeiro caso, durante a queda livre, a gente tem um caso de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. E com isso a gente pode lembrar da equação horária da posição que vocês estão vendo aí. Substituindo os valores que nós conhecemos, apenas naquele primeiro trecho, antes do paraquedista acionar o paraquedas de fato, a gente vai ter o seguinte: ΔS, que é o deslocamento de 80 metros, é igual a velocidade inicial vezes tempo. Velocidade inicial é zero, porque o paraquedista sai do repouso, né, de acordo com o enunciado, vezes o tempo 1, mais 10, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo 1 ao quadrado, sobre 2. Apenas jogando os dados na fórmula. Aquele 0 vezes T1 vai ficar 0, 10 sobre 2 fica 5, e a gente tem 80 igual a 5 vezes tempo 1 ao quadrado. Isolando o tempo 1, a gente obtém T1 ao quadrado igual a 16, e tirando a raiz quadrada dos dois lados, tempo 1 igual a 4 segundos. Ou seja, aquele período ali que o cara cai antes de acionar o paraquedas, aqueles 80 metros, durou um período de 4 segundos. Além disso, a gente pode lembrar também de outra relação bastante importante. Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Eu vou usar essa fórmula para saber qual era a velocidade de queda do paraquedista no exato instante em que ele aciona o paraquedas. E vamos ter o seguinte: velocidade inicial, de novo, ele sai do repouso, certo? Velocidade inicial então vai ser zero, porque ele salta do avião, e a velocidade vertical dele é zero no momento em que ele salta do avião, mais a aceleração da gravidade, 10, vezes o tempo que a gente acabou de calcular, 4. Com isso, velocidade AP, que é a velocidade no momento que o cara aciona o paraquedas, é 10 vezes 4, 40 metros por segundo. Isso vai ser bastante útil a partir de agora. Porque agora vamos ao segundo momento, o momento a partir do momento em que o cara aciona o paraquedas. Então, com o paraquedas aberto, a gente também vai ter um caso de MRUV. Só que dessa vez a aceleração é contrária ao movimento, está apontando para cima, é um vetor ali apontando para cima. 4 metros por segundo ao quadrado é o módulo dessa aceleração. E a gente precisa determinar qual foi o tempo desse segundo trecho aí de queda. De novo, a gente vai usar a relação
V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final é a velocidade com que o cara chega no solo, que é 2 metros por segundo. Igual velocidade inicial, que é a velocidade, lembrando, nesse caso aí, a velocidade inicial do segundo trecho, ou seja, a partir do momento em que o cara aciona o paraquedas, é 40, como a gente havia calculado. Mais a aceleração vezes tempo. A aceleração vai ser negativa porque ela é contrária ao movimento, vezes o tempo 2, que eu não sei, que eu quero calcular. Passando aquele 40 ali que está somando, subtraindo, a gente tem menos 38 do lado esquerdo igual a menos 4 vezes T2. Isolando T2, que é o que eu quero achar, temos menos 38 dividido por menos 4, menos com menos fica mais, e 38 sobre 4 fica 9,5. Então aquele segundo trecho ali demorou 9,5 segundos. Portanto, o tempo total de queda foi T1 mais T2, ou seja, 4 mais 9,5, que dá 13,5 segundos. Item B. A distância vertical total percorrida pelo paraquedista. Muito bem. A distância total do paraquedista vai ser a distância do instante 1, ou seja, na queda livre, mais a distância que o cara percorreu a partir do momento em que acionou o paraquedas, que eu vou chamar de ΔS2 porque eu não sei. Mas olha que interessante, como eu já tenho os 80 metros, que é o tempo, que é a distância percorrida no primeiro trecho, a gente só precisa calcular a distância percorrida no segundo trecho. E a gente lembra do item anterior que a velocidade do cara, a velocidade de queda do cara, no momento em que ele aciona o paraquedas, é de 40 metros por segundo. Com isso, a gente pode pensar na equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, para achar qual foi esse deslocamento. Vamos pensar o seguinte, a velocidade inicial, considerando somente esse segundo trecho, vai ser a velocidade de 40 metros por segundo, que é o momento em que o cara aciona o paraquedas. Então vamos ter o seguinte, velocidade final ao quadrado, 2 ao quadrado, já que 2 é o módulo da velocidade com que o cara chega no solo, é igual a 40 ao quadrado, que é a velocidade inicial, considerando essa parte da queda aí, mais 2 vezes menos 4, que é a aceleração do cara, vezes ΔS2, que é a distância percorrida aí, que a gente precisa encontrar. Vamos ter 4 igual a 1.600 menos 8 vezes ΔS2. Isolando o ΔS2, que é o que eu preciso encontrar, vamos ter menos 1.596 igual a menos 8 ΔS2. Isolando o ΔS2, vamos ter menos 1.596 dividido por menos 8, estava multiplicando, passou dividindo, menos com menos dá mais, e 1.596 dividido por menos 8 vai dar aí 199,5. Então, a gente sabe qual foi a distância vertical percorrida pelo paraquedista no instante 1, ou seja, no momento em que ele estava caindo em queda livre, e também do instante 2, que a gente acabou de determinar a partir do momento em que ele aciona o paraquedas até chegar ao solo, que é de 199,5 metros. Somando os dois, a gente obtém 279,5 metros. E essa é a distância total percorrida pelo paraquedista. Beleza? Espero que você tenha entendido. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço e até a próxima!